Oi, boa noite. Boa noite, gente. Meu nome é Rose Dias. Eu vim aqui falar um pouco hoje sobre hipertensão arterial. O que a gente pode fazer além de utilizar os medicamentos, né? Eu vou falar de medidas não farmacológicas para o controle de diabetes. Eu sou enfermeira, formada já há uns 5 anos pela Universidade Federal do Estado da Bahia, pela UESB, e infelizmente na nossa prática a gente observa que muitas pessoas acreditam o sucesso do tratamento para hipertensão somente a uso de medicação. E existem algumas medidas não farmacológicas que a gente pode utilizar para ter um controle dessa pressão arterial, não somente o uso da medicação. Inclusive, até um erro achar que somente a medicação vai conseguir ter um controle efetivo da pressão arterial. Então, é muito importante a gente colocar em prática e estar ciente de que existem outras medidas que a gente pode colocar na nossa rotina, né? A pessoa que é hipertensa pode colocar na sua rotina. Inclusive medidas que não vão ter um custo financeiro alto, né? Ou às vezes até sem custo, muitas vezes é somente mudança no estilo de vida para que ela consiga ter um controle efetivo dessa pressão arterial. Só para poder a gente introduzir o assunto, 2/3 das pessoas que têm hipertensão, elas não conseguem ter um controle adequado dos níveis pressóricos. 2/3 da população com hipertensão não consegue ter um controle efetivo. Então, assim, não somente o medicamento vai conseguir fazer com que você tenha esse controle da pressão arterial, né? Então, e assim, outro dado importante para a gente trazer aqui é que a hipertensão arterial sistêmica, ela atinge aproximadamente 20% da população. Esse número pode variar dependendo da faixa etária, dependendo do sexo e da idade, mas assim, é uma doença de uma prevalência alta na nossa população, aqui do Brasil, né? Infelizmente também é um grande fator de risco para várias complicações, como AVC ou AVE, como queiram falar, né? Doença renal crônica, que é uma complicação bem desagradável, com muitas complicações para as pessoas que têm pressão arterial alta, né? A hipertensão arterial. Dislipidemia, obesidade, doenças ateroscleróticas. Então, é importante manter um nível adequado dessa pressão, né? Tanto com o uso do medicamento, jamais vamos desmerecer o uso do medicamento. O medicamento é muito importante, mas a gente não pode ficar achando que somente a medicação vai ter um controle efetivo. Eu trabalhei alguns anos no SAMU e não era raro de a gente pegar algum paciente com sintomas clássicos de AVC, de AVE, sintomas bem clássicos, e o familiar falar assim: ah, mas ele toma um medicamento certinho, todo horário ele toma um medicamento corretamente. Sendo que assim, é necessário uma mudança do estilo de vida para que você consiga realmente ter um controle adequado dessa pressão. Então eu vou falar aqui, o vídeo vai ser breve, não vou fazer essa live demorada, né? Vou tentar ser bem sucinta aqui. É sobre mudança de vida, o estilo de vida. É importante para que a gente consiga ter um controle dessa pressão arterial. Além do uso do medicamento, a gente precisa ter também algumas medidas não farmacológicas para que a gente consiga manter o nível pressórico adequado, né? Existem várias repercussões dessa pressão arterial não controlada, né? Tem um impacto epidemiológico muito grande, né? Quem não conhece uma pessoa que tem hipertensão? A despesa no sistema de saúde é muito alta com o tratamento dessas pessoas, infarto, AVC, as complicações, né, dos AVCs, pessoas que ficam com sequelas, ficam acamadas, é um peso grande para o Sistema Único de Saúde e para as famílias que muitas vezes têm que cuidar desse paciente que fica totalmente dependente, muitas vezes numa cama, sendo necessário um cuidador ou que alguém da família dedique boa parte do seu tempo para cuidar dessa pessoa. E outra, sem falar que muitas pessoas são afastadas do seu trabalho por conta da hipertensão arterial também, né? As complicações que tem no dia a dia acaba tendo afastamento do trabalho numa fase bastante produtiva da vida, tá bom? Então, as ações preventivas, né, essas mudanças de vida, nessas medidas não farmacológicas pode ser implementada. É importante que exista uma abordagem multidisciplinar, né? Médicos, enfermeiro, nutricionista, educador físico,
também pode entrar nisso aí, porque eu vou falar que daqui a pouco, com mais aprofundamento, mas atividade física é muito importante. A gente atualmente vive uma vida muito sedentária, todo lugar que a gente vai com algum transporte, vai de moto, vai de carro, a gente perdeu o hábito de se exercitar, né, na nossa rotina. Então, a educação, a prática de atividade física é muito importante também, né, nesse controle da pressão arterial. Sobre a prática de atividade física, é ideal que seja realizado pelo menos 30 minutos de exercício moderado por dia, né? Começando com caminhada, exercício leve. A pessoa é sedentária, não tem costume de fazer atividade física. É importante que comece de forma moderada, com a orientação de um profissional. Mas essas atividades leves, você pode iniciar como caminhada, pedalar também. Uma coisa que eu observo muito, quando a gente era criança, a gente gostava de pedalar, né? E todo mundo gostava muito, todo mundo tinha essa bicicleta, e a gente cresce, fica adulto e perde esse hábito que faz tão bem para a saúde. Então, se você tem algum lugar para ir, vai visitar um amigo, vai na casa de algum familiar, vai de bicicleta, vai pedalando, tente se exercitar, vai para algum lugar, evite usar o elevador, vá pelas escadas, caminhe, se vai na padaria, por que não vai caminhando também? A gente está muito sedentário, assim, muita preguiça, acostumado com o controle remoto. Então, assim, essas atitudes simples do nosso dia a dia ajuda bastante a você manter a sua saúde, tá bom? Outra coisa que eu acho importante é a gente tornar o certo fácil. O que é isso, Rose? Se você tem uma rotina que facilite a sua vida de forma a você ser mais saudável, então é mais fácil você implementar esses hábitos. Se você vai na feira, no supermercado e compra bastante frutas, compra verduras, mantenha a sua casa abastecida com os alimentos que são considerados mais saudáveis. Você, quando sentir fome, você vai se alimentar com esses alimentos. Agora, se você enche a geladeira com refrigerante, com pizza, com alimentos industrializados, quando você sentir fome é o que você vai ter disponível para se alimentar e vai acabar se alimentando de forma não tão saudável. Então, torne o certo fácil. Eu lembro muito de Dr. Drauzio Varela. Ele é atleta, né? Corredor de corrida, de atletismo, inclusive de corridas de longa distância. Apesar dele já ser um homem idoso, tem mais de 70 anos, inclusive, ele corre grandes distâncias. Ele fala em uma entrevista que ele deu que ele só desistia, acordava com preguiça de treinar, mas ele só desistia depois que ele já tinha vestido a roupa e calçado o tênis, que ele já estava motivado, acabava indo fazer a sua atividade e tinha um bom retorno, né? E assim, preguiça a gente vai sentir, sempre vai sentir, então a gente tem que vencer essa preguiça, tem que fazer porque é o melhor a ser feito. E depois que você começa, sente um prazer com aquilo, você se sente muito melhor de estar se exercitando, né? De estar vencendo a preguiça e tendo um efeito melhor para todo o seu corpo. Então, essa frase eu acho muito bacana e eu acabo levando para minha vida, para tudo. Então, torne o certo fácil. Leve um lanche saudável para o seu trabalho, porque senão você vai acabar comendo um salgado, uma coisa ali que está mais prática de fazer. Leve o seu lanchezinho, sua omelete, sua frutinha cortada. Leve o seu lanche mais saudável para o trabalho, que isso aí vai ajudar você a implementar hábitos mais saudáveis de vida e ter um melhor controle da pressão arterial. Controle do peso. Por quê? Se você reduz de 5 a 10% o seu peso, se você tem um sobrepeso, se você está obeso, se você diminui 5 a 10% do seu peso, você já vai ter uma redução significativa na pressão arterial. Então, para quem está com sobrepeso, quem está com obesidade, é importante ter um controle desse peso, reduzir a circunferência abdominal. Tem pessoas que nem estão com sobrepeso, né, acentuado, mas tem uma circunferência abdominal devido à alimentação, que não é uma alimentação tão adequada. E é importante reduzir essa circunferência abdominal, tá? Aquele acúmulo de gordura visceral, somente na região do abdômen, muitas vezes. Então, é importante reduzir, porque isso vai ajudar muito no controle da pressão arterial. Essa mudança do padrão alimentar é uma coisa muito importante. Sabe, comer mais comida de verdade, eu volto a enfatizar isso, comer mais comida de verdade, comer mais legumes, o ideal é que seja
a sua alimentação composta basicamente de 80% de frutas, legumes, verduras. Isso aí ajuda muito a aumentar muito o consumo de fibras, ajuda muito no controle da pressão arterial. Consumir mais fibras, consumir alimentos que tenham potássio, cálcio e magnésio, muito importante para o controle da pressão arterial. Então, isso é já cientificamente comprovado, faz muito bem. E assim, esses minerais, essas vitaminas, são mais presentes em frutas e verduras que a gente pode consumir no nosso dia a dia, fracionar durante o dia, colocar como meta que você vai consumir pelo menos 3 frutas durante o seu dia, utilizar mais temperos naturais para a sua alimentação. Com isso, você acaba reduzindo a quantidade de sal, que é outro fator muito importante. Retirar, isso aí é o Ministério da Saúde fala, retire o saleiro na mesa. Então, mas é reduzir a quantidade de sal que você utiliza na sua alimentação. E aí você pode utilizar os temperos naturais, pode utilizar mais limão, mais cúrcuma, manjericão, orégano, os temperos naturais. E com isso você vai reduzir bastante o consumo de sal, porque o sal, somente o consumo de sal já eleva, consumo elevado de sal, já também faz com que essa pressão arterial aumente muito. E a gente não quer isso, né? Que mais? Reduzir gorduras saturadas da alimentação, isso de comer margarina, comer muitos carboidratos, muitos produtos industrializados, né, com conservantes, não é bacana. Reduzir o consumo de açúcar, de carboidratos simples, isso não é bom, né? Prefiro consumir os carboidratos complexos, como batata doce, né, inhame, esse tipo de alimento que com isso você vai ter uma saciedade melhor, você vai ter a energia que o carboidrato oferece, mas também vai ter um pico glicêmico rápido, que a gente não quer isso, também acaba complicando até situações de diabetes e prejudica também a pressão arterial, com certeza. Para quem gosta de beber, é importante ter uma moderação nesse consumo de álcool. O álcool tem que ser um uso moderado. Quem bebe muito, que já tem uma relação de dependência com álcool, o ideal é que realmente cesse esse uso, se a pessoa não tem um controle, se não vai conseguir ingerir uma quantidade assim razoável, né, esporádica, a pessoa deve, inclusive, cessar o consumo de álcool. Sobre o tabagismo também, o ideal é que abandone o hábito de fumar, né? Porque o hábito de fumar, ele enrijece as nossas artérias e isso não é bom, não favorece de maneira nenhuma nosso sistema como um todo. E para quem tem pressão alta, quem é tabagista, o ideal é que abandone mesmo esse hábito de fumar. E redução do estresse, né? Para poder sintetizar tudo aqui, cada pessoa, isso é bem individual, vai buscar quais são as medidas que pode implementar para reduzir o estresse, né? Avaliar a sua própria vida para ver de que forma pode reduzir esse estresse. Às vezes a pessoa está trabalhando muito, está se preocupando demais. Então, isso é muito individual, cada pessoa pode buscar alternativas. A prática de atividade física em grupos já também pode ser utilizada para poder reduzir esse estresse, né? Se você pratica natação, normalmente é um momento ali de relaxamento, futebol, vôlei, basquete, capoeira, né? Para quem escolha o exercício que melhor se adequa à sua rotina, que você dança também, outra coisa que é muito utilizada e que pode ser uma ferramenta que vai agir como um todo para poder você ter um controle dessa pressão arterial, não ficar somente dependendo da medicação. A medicação sozinha não vai fazer milagre. A hipertensão é uma doença multifatorial e é importante que você tenha mudanças do seu estilo de vida para que tenha um controle adequado dessa pressão, tá bom? Essas medidas, somente essas medidas aí, já demonstram que existe um sucesso no tratamento, se você somente adotar essas medidas aí, né? Juntamente com o tratamento farmacológico também, já vai ter uma adesão melhor ao tratamento farmacológico, são de baixo custo, o risco também é mínimo, para fazer o tratamento, essas medidas de mudança de estilo de vida, o risco é mínimo, você vai ter uma redução significativa na pressão arterial. Inclusive, tem pessoas que somente com essas mudanças do estilo de vida conseguem ter um controle da pressão arterial, inclusive nem sendo necessário utilizar medicação. Existem casos sim, pessoas que estavam com sobrepeso, com obesidade e conseguiram reduzir seu peso, voltou ao peso normal e com isso também a pressão normalizou, né? Com atividade física, com alimentação adequada, redução do sal, redução dos fatores de estresse, né?
Essas medidas ajudam muito na eficácia do tratamento medicamentoso. E sem falar também que é uma redução do risco cardiovascular quando você consegue implementar essas medidas na sua vida. E também diminui o risco todas as complicações, como eu falei anteriormente, né? Risco de AVC, risco de infarto, doenças ateroscleróticas, dislipidemia, doença renal, seja ela doença crônica ou aguda. Então, é importante adotar essas medidas. Eu quis fazer um vídeo breve, né? Agradeço todo mundo que assistiu aí e que venham outros vídeos aí. Se você conhece alguém que tem pressão arterial, envie esse vídeo aí para uma pessoa que precisa assistir, porque existem medidas além do tratamento medicamentoso que podem ser implementadas. O medicamento sozinho, ele não vai fazer nenhum milagre, não faz milagre. Hipertensão arterial é multifatorial e a gente precisa utilizar de todas as ferramentas que a gente tem para ter um controle adequado e mudar o estilo de vida, ter uma vida mais saudável, poder viver mais, viver com mais conforto, com mais dignidade, inclusive, porque uma pessoa que fica com sequelas de um AVC, ela com certeza não está vivendo com todo o potencial que ela pode. Então, a ideal é que a gente utilize essas medidas para prevenir e não chegar ao ponto de ter um paciente com sequelas de um AVC e de um AVE, tá certo? Agradeço, manda o vídeo aí para as pessoas que você conhece, que vai ter algum ganho com revendo essas informações, aprendendo alguma coisa nova que eu tenho falado aqui. As informações que eu falei é do caderno de atenção básica de hipertensão arterial sistêmica, o caderno 37 do Ministério da Saúde. Então, são informações embasadas pelo Ministério da Saúde e tomara que tenha sido proveitoso para vocês, tá bom? Obrigada, boa noite a todo mundo aí que pôde assistir. Meu nome é Rose Dias, boa noite para vocês.